Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma partilha da palavra. Hoje, dia 8, na terça-feira, vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 até 36, né? Que é a passagem que Jesus caminha sobre as águas, né? Depois de ter saciado mais de 5.000 pessoas, né? Jesus, ele pede para que seus discípulos, né, entrem na barca e atravessem até a outra margem, enquanto ele se retirava para orar. E naquela noite, né, fala no Evangelho que as ondas eram fortes e o vento era contrário. E aí Jesus caminha sobre as águas e vai em direção aos seus discípulos, né? E quando eles veem que é Jesus, né, eles ficam com medo, né? Acham que é um fantasma. E Jesus fala para eles, né? Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E aí Pedro, né, na hora que ouve a voz do Senhor, Pedro fala, né, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E Jesus fala, vem. Então eu queria meditar com vocês, né, esse trecho onde Pedro, né, ele pede a permissão de Jesus para que ele vá até Jesus caminhando sobre as águas, né? Ou seja, humanamente falando, era impossível que Pedro andasse até Jesus sobre as águas, né? Jesus caminha sobre as águas porque ele é Deus, né? Então ele pode tudo e ele quer e ele faz, né, para chegar até seus discípulos. Então, humanamente falando, para Pedro é difícil, mas quem dá a permissão a Pedro, né, é o próprio Jesus, né? Então, Jesus tem autoridade e ele deseja dar a Pedro, né? E dá, ele concorda e fala para Pedro, então vem, né? E Pedro se coloca, né, fora da barca e caminha em direção a Jesus, né? Isso é interessante porque nós precisamos fazer isso na nossa vida, né? Precisamos, antes de qualquer coisa, pedir a permissão do Senhor, né? Estar nessa intimidade com o Senhor, de ir falando para Ele, né, tudo aquilo que a gente quer fazer, tudo aquilo que a gente precisa fazer, e colocar Jesus na frente, né? Colocar esse Deus Todo-Poderoso à frente de todas as coisas da nossa vida. Então, tudo que nós vamos fazer, né, a partir do momento que nós acordamos, se a gente colocar, né, essa autoridade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? E pedir a Ele, né, que abençoe o nosso dia, pedir a Ele que Ele nos proteja, nos guie, nos guarde, né? Ele vai fazer, né? Porque quando nós recorremos ao Mestre, assim como fala, né, na palavra também, que aí Pedro, né, ele se assusta porque os ventos, né, ficam mais fortes e ele começa a afundar. E aí ele fala: Senhor, salva-me. E está escrito na palavra que no mesmo instante Jesus segurou Pedro, né? Ou seja, quando nós colocamos, né, quando nós pedimos essa permissão a Jesus, né, para fazer as coisas, para o nosso dia de trabalho, no nosso dia com a família, na igreja, no nosso dia a dia, né, pedir ao Senhor, né, Senhor, se é da tua vontade que eu faça, que eu consiga, que eu vá, que eu ande, que eu caminhe, né? E quando nós estamos nessa certeza, com essa autoridade sobre nós, quando acontece alguma coisa, né, que os ventos ficam mais fortes, né, e a gente se assusta, a gente fica com medo com a nossa humanidade, né, com a nossa pequenez, as nossas limitações, quando a gente chama aquele que pode nos ajudar, que é o Senhor Jesus, no mesmo instante ele nos ajuda. Seja da maneira que for, por uma pessoa, por uma ocasião, por uma situação, por uma música, uma coisa que você vê ali, você enxerga que Jesus está te dando aquele encorajamento, Jesus está segurando na sua mão, Jesus está te levantando, tirando você da água, né? Então, quando nós estamos sob essa autoridade, né, nós vamos além do que humanamente é possível, porque para Pedro, né, era impossível ele caminhar sobre as águas, porém, com a autorização de Jesus, ele fez. Ele afundou, ele estava, né, indo e afundou, mas ele deu o primeiro passo, ele saiu da barca, ele pediu autorização, né? Jesus concedeu a ele e ele fez. Quantas vezes, né, nós pedimos ao Senhor para que Ele cuide da nossa vida, cuide da nossa saúde, cuide do nosso dia a dia, da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar? Quantas vezes pedimos a Deus, porém, na hora em que precisamos dar o passo, nós queremos dar o passo do nosso jeito, dar o passo com as nossas forças, com a nossa inteligência somente, sem ser guiado pelo Espírito Santo, sem essa autoridade de Jesus na nossa vida. Então nós meio que falamos que entregamos para Jesus, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Então a gente tem que ter essa coragem, né, de sair da barca segundo a vontade e palavra de Deus, né? Segundo a autorização de Deus, que ele fala: "Vem,
Ou seja, né, nós podemos ver também nesse evangelho como que Jesus, ele faz de tudo para que nós vamos ao encontro dele. Como que Jesus nos dá a autoridade dele para caminhar sobre lugares que a gente achava que não poderia passar. Como que Jesus dá a nós, né, essa proteção, essa coragem, igual ele fala na palavra, essa tranquilidade. Então, como que Jesus, ele move as águas, os ventos, ele move tudo que precisa ser movido, ele tira do caminho, ele dá capacidade, dá coragem, dá os dons do Espírito Santo para que nós possamos ir ao encontro dele, para que nós tenhamos essa coragem, essa vontade, essa busca de ir ao encontro dele. Como que Jesus, até hoje, ele se esforça, como que Jesus, ele faz com que nós possamos participar dessa vida extraordinária, dessa vida espiritual que ele tem a nos oferecer, nos concedendo, né, esses milagres, esse andar sobre as águas, né, através da autoridade dele, da permissão dele. Então, quando nós olhamos para trás, nós falamos, nossa, às vezes a gente não consegue nem explicar como que nós passamos por tais problemas, situações, dificuldades, mas aí a gente olha direito com um olhar refinado, espiritual, a gente vê que só foi possível passar por essa situação, por essa tempestade, porque estávamos com o Senhor Jesus. Porque Ele permitiu que nós passássemos. Porque Ele veio em socorro a cada um de nós. Porque Ele, através da sua autoridade, fez com que os ventos se acalmassem. Então, nós olhamos e vemos como que Jesus é maravilhoso e como que Ele nos ama e como que Ele nos capacita. E naquele momento, aquele último clamor que a gente está com medo, acha que está afundando, Ele nos levanta. Ele nos levanta e nos leva de volta para a barca. Para quê? Para que nós possamos começar de novo. Quando Jesus coloca a gente na barca de novo, é para que nós começamos de novo. Para que nós possamos trabalhar de novo a nossa fé. Para que nós possamos pedir de novo a autoridade dele na nossa vida. Então toda vez que nós afundamos, Jesus nos coloca num lugar seguro. Toda vez que nós nos afundamos, Jesus nos pega na mão e nos coloca de novo ali na barca. E quem estava na barca? Os outros discípulos. Ou seja, Jesus nos leva na igreja, no seio da igreja, e ele fala, vai ali no meio daqueles irmãozinhos ali, alimenta-se de novo, fortalece de novo, e depois você se lança de novo. Pela minha palavra, pela minha autoridade, você vai e se lança de novo. Você vai em direção a mim, sob as águas. E se acontecer de novo, Jesus vai nos pegar de novo, até que nós possamos, né, nessa palavra que Jesus nos dá, tranquilizar-vos, coragem, sou eu, nós possamos nos agarrar nisso. E não mais afundar, estar sempre diante dele, andando com ele sobre as águas, fazendo o extraordinário, até que nós possamos realizar grandes coisas sob a graça de Deus.